Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 2 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o livro do Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 18. Abraão toma teu filho, teu único filho, e oferece-o em holocausto. A história de Abraão é única e extraordinária. Deus entrou na sua vida como uma bomba atômica. Ele provém de uma família politeísta e idólatra. Deus entra na sua vida como um raio que ilumina um céu escuro. Sozinho, contra tudo e todos, amadurece a sua fé no Deus único e verdadeiro, e ama apaixonadamente esse Deus que a ele se revela. Por esse Deus, renuncia à sua família natural e sai da sua terra, sem rumo, com 80 anos. A esse Deus chega a sacrificar seu único filho, sua única alegria nessa terra e esperança. Eis o nosso modelo. Do livro do Gênesis. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas. Dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, encilhou o jumento, tomou consigo 2 criados e seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Disse então aos criados: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. Os dois continuaram caminhando juntos, lado a lado. Isaque falou para o seu pai Abraão e disse: Pai. O que queres, meu filho? Respondeu ele. O menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram caminhando lado a lado. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão, tomou a faca, a fim de matar o filho para o sacrifício. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. O anjo disse: Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará. Hoje se diz:
no monte em que o Senhor aparece. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe falou: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, já que agiste deste modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez a palavra de Deus nos coloca diante dos olhos a fé de Abraão. Meditamos sobre ele a semana passada, mas nunca poderemos esgotar essa mina de ouro que é a sua história. Acabamos de ler o fato mais chocante do Antigo Testamento, a grande prova de Abraão, o sacrifício do seu filho Isaque. Precisa entender bem esse acontecimento. Lembremos que Abraão tinha 75 anos quando saiu da sua terra, e por 25 anos, andando pelo deserto, esperou esse filho, que era a plena realização da promessa de Deus. Esse filho era todo o seu tesouro, tudo o que tinha recebido do Senhor. Era o cofre das promessas. Eu vou te dar uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Irmãos, pedir de oferecer em sacrifício este filho único significava oferecer seu próprio coração, oferecer todos os sonhos de sua vida. Significava o fim de toda a esperança humana, porque Isaque era o único que podia assegurar uma descendência a Abraão, que devia ter seus 110 anos. Morrendo Isaque, morria também Abraão e todas as promessas que Deus lhe tinha feito. Essa prova significava, antes de mais nada, a escolha radical de colocar Deus em primeiro lugar, dar a Deus o primeiro e único lugar, até antes do seu filho, até antes do maior afeto humano, até antes da sua própria vida. Essa prova significava também a radical obediência de Abraão ao plano de Deus, sem discutir, sem reclamar, sem murmurar, somente chorando e caminhando. Essa prova significava a esperança mais forte do que qualquer evidência de morte. Abraão acreditava firmemente contra tudo e todos, contra toda evidência humana, e sabia que Deus não o trairia, não o abandonaria. Essa prova significava o temor de Deus que Abraão tinha. Esse temor que não é terror, não é medo, mas um respeito misturado com amor. É a consciência de que o leme da nossa vida está nas mãos de Deus e não nas nossas. Sem dúvida, essa escolha de Abraão testemunha a sua enorme fé, que nasce de uma experiência profunda de Deus. Olhando para a vida de Abraão, entendemos o que Deus pode fazer na existência de uma pessoa. Entendemos quanto profundamente Abraão tinha se encontrado com Deus, quanto profunda foi a aliança que Deus fez com ele. Irmãos, só a provação revela a profundidade do nosso amor. O restante é poesia falsa e inútil. É muito importante entender isso. Podemos dizer que o nosso coração é um pouco igual a uma cebola. É feito de muitas camadas.
E precisa se perguntar até que camada Deus penetrou em mim, até que nível de profundidade Deus chegou em mim. Só a provação e a tentação me revelam isso. Se eu jogo a toalha depois da primeira provação, então significa que Deus ficou na superfície. Só fiquei gostando daquele louvorzinho, mas não entrou na profundidade mesmo na minha carne. Irmãos, devemos olhar com gratidão para as provações da vida, porque elas nos permitem de dizer a Deus: eu te amo mais do que tudo. Eu te amo, meu Deus, apesar da dor que sinto. Eu te amo apesar de não entender. Eu te amo, meu Deus, mesmo chorando, com a certeza do amor no coração. Irmãos, devemos agradecer os sofrimentos e os sacrifícios da vida, porque somente eles podem fazer crescer o nosso amor a Deus. É somente o fogo que pode purificar o ouro. Assim, é somente a provação que nos torna amigos de Deus, igual a Abraão. Vamos aprofundar a nossa meditação desta manhã com um trecho do nosso Papa Bento XVI. Na Sagrada Escritura, a bênção está vinculada primariamente ao dom da vida que vem de Deus e se manifesta em primeiro lugar na fecundidade, numa vida que se multiplica, passando de geração em geração. E a bênção está ligada também à experiência da posse de uma terra, de um lugar estável, onde viver e crescer em liberdade e segurança. Por isso, no desígnio divino, Abraão está destinado a se tornar pai de uma multidão de povos e a entrar numa terra onde habitar. E, no entanto, Sara, sua esposa, é estéril, não pode ter filhos. E o país para o qual Deus o conduz é distante da sua terra de origem, já é habitado por outras populações, e nunca lhe pertencerá verdadeiramente. O narrador bíblico o sublinha, mas com muita discrição. Quando Abraão chegou ao lugar da promessa de Deus, os cananeus já viviam naquela terra. A terra que Deus oferece a Abraão não lhe pertence. Ele é um estrangeiro e tal permanecerá para sempre. Contudo, o que isto comporta? Não ter finalidades de posse, sentir sempre a própria pobreza, ver tudo como dádiva. Esta é também a condição espiritual de quem aceita seguir o Senhor, de quem decide partir, acolhendo a sua chamada, sob o sinal da sua bênção invisível, mas poderosa. E Abraão aceita esta chamada na fé. Na carta aos Romanos, São Paulo escreve: esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora tenha reconhecido o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Diante da promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas se conservou forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. A fé leva Abraão a percorrer um caminho paradoxal. Ele será abençoado, mas sem os sinais visíveis da bênção. Recebe a promessa de se tornar um grande povo, mas com uma vida marcada pela esterilidade da sua esposa Sara. É levado para uma nova pátria,
mas nela deverá viver como estrangeiro. E a única posse da terra que se lhe permitirá será a de um lote de terreno para ali sepultar Sara. Abraão é abençoado porque, na fé, sabe discernir a bênção divina, indo além das aparências, confiando na presença de Deus até quando seus caminhos lhe parecem misteriosos. O que significa isto para nós? Quando afirmamos, creio em Deus, nós dizemos como Abraão, confio em Ti, me confio a Ti, ó Senhor, mas não como a alguém ao qual recorrer apenas nos momentos de dificuldade, ou a quem dedicar alguns momentos do dia ou da semana. Dizer creio em Deus significa fundar sobre Ele a minha própria vida, deixar que a Sua palavra a oriente todos os dias, nas escolhas concretas, sem medo de perder algo de mim mesmo. Quando, no rito do batismo, por 3 vezes somos interrogados, credes em Deus, em Jesus Cristo, credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e nas outras verdades de fé, a tríplice resposta é no singular, creio, porque é a minha existência pessoal que deve passar por uma transformação mediante o dom da fé. É a minha existência que deve mudar, se converter. Cada vez que participamos num batizado, deveríamos nos perguntar como vivemos diariamente o grande dom da fé. Abraão, o crente, nos ensina a fé, e como estrangeiro na terra, nos indica a pátria verdadeira. A fé nos torna peregrinos na terra, inseridos no mundo e na história, mas a caminho da pátria celestial. Portanto, crer em Deus nos torna portadores de valores que muitas vezes não coincidem com a moda, nem com a opinião do momento. Exige que adotemos critérios e assumamos comportamentos que não pertencem ao modo de pensar comum. O cristão não deve ter medo de ir contra a corrente para viver a sua fé, resistindo à tentação de se conformar. Em numerosas das nossas sociedades, Deus se tornou o grande ausente, e no seu lugar existem muitos ídolos, ídolos extremamente diferentes entre si, e sobretudo a posse e o eu autônomo. E também os progressos notáveis e positivos da ciência e da técnica suscitaram no homem uma ilusão de onipotência e de autossuficiência. E um egocentrismo crescente criou não poucos desequilíbrios no contexto das relações interpessoais e dos comportamentos sociais. E, no entanto, a sede de Deus não foi saciada e a mensagem evangélica continua a ressoar através das palavras e das obras de numerosos homens e mulheres de fé. Abraão continua a ser pai de muitos filhos que aceitam caminhar no seu sulco e se põem a caminho, em obediência à vocação divina, confiando na presença benévola do Senhor e acolhendo a sua bênção, a fim de se fazer bênção para todos. É o mundo abençoado da fé, ao qual todos somos chamados para caminhar, sem medo, no seguimento do Senhor Jesus Cristo. Se trata de um caminho por vezes difícil, que conhece também a prova e a morte, mas que abre a vida numa transformação radical da realidade que unicamente os olhos da fé são capazes de ver e saborear em plenitude.
Então, afirmar creio em Deus nos impele a partir, a sair de modo incessante de nós mesmos, precisamente como Abraão, para levar à realidade cotidiana em que vivemos a certeza que nos deriva da fé, ou seja, a certeza da presença de Deus na história, também hoje. Uma presença que traz vida e salvação, nos abrindo a um futuro com Ele, para uma plenitude de vida que nunca conhecerá o caso. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos, irmãos. É um dia cheio de fé, de esperança, de confiança em Deus.